Aleluia. Glória a Deus. Que noite preciosa, que noite poderosa que nós podemos ter diante do nosso amado Senhor. Glória a Deus. Fico tão feliz que você está aí, querido. Uma alegria muito grande no coração que você está aqui conosco nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a palavra, ministrar a palavra do Senhor, só quero mencionar aquelas camisetas que estão lá no fundo. São as camisetas da Gospel Garb, que o pastor Johnny tem. Ele está fazendo uma mega ultra power promoção. Então você pode levar qualquer uma daquelas camisetas pelo valor de R$20, ok? Então se você quiser aproveitar esse ótimo preço, camisetas boas, mensagens boas, de qualidade boa. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a palavra do Senhor. Eu quero nessa noite repartir ao seu coração a palavra que Deus aqueceu no meu coração primeiramente nessa tarde. Eu tinha uma outra palavra, estava preparando ela, mas sentindo o Senhor de falar a respeito desse tema, creio que está de acordo com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Então, quero ministrar essa palavra. E a palavra se chama Milagre na Crise. Milagre na Crise. Aleluia. Eu creio que você, ao ligar a televisão, o que mais você ouve são os grandes rumores de crise. É uma palavra extremamente falada nesses nossos dias. E eu quero ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração por meio dessa palavra lá em 2 Reis. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do começo do capítulo. 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler a respeito de uma narrativa de um grande milagre que aconteceu dentro de uma casa. Um grande milagre que aconteceu numa família. Você tem família, amém? Que bom. Você precisa de milagre na sua casa? Então você está diante da palavra do Senhor correta para a sua necessidade nessa noite. 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler até o versículo número 7. Do 1 até o 7 apenas. Amém? Vocês conseguiram achar? Que bom. Então vamos à leitura, assim, a palavra de Deus, do livro de 2 Reis, capítulo número 4, a partir do primeiro verso. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em tua casa. E ela respondeu: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai,
vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vivam do resto. Amém? Glória a Deus. Que palavra poderosa essa. Essa palavra mexe comigo muito. E eu creio que ela mexe comigo ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo. Você tem acompanhado os noticiários, as notícias, você sabe que nós estamos vivendo um momento muito importante na nossa nação, aonde uma grande parte de todos os brasileiros estão felizes porque muita injustiça, muitas coisas não foram feitas corretamente, estão vindo à tona. E há um desejo quase que comum de todos os brasileiros de que justiça se estabeleça, de que seja feita de fato justiça em nossa nação, se esclareça, sabe, tudo que é corrupção, mentira, roubo, toda a falsidade, hipocrisia dos homens, todos os brasileiros estão felizes. Ao mesmo tempo, de um certo modo, os brasileiros ficam esperançosos no novo tempo, a mesma esperança, ela caminha do lado de um momento de muita instabilidade. E talvez até mesmo por causa desse momento, a instabilidade possa ainda aumentar em nossa nação. Nós tivemos nos últimos dias algumas manifestações, algumas evidências, nós vimos alguns confrontos, e nós ficamos olhando pela televisão, contemplando tudo aquilo, e parece apenas ser o princípio das dores, parece apenas ser o começo de algo que ainda tende a ser mais intenso. Nosso Brasil carece muito de nossas orações. Nosso Brasil, nossa nação, carece daquele povo que de fato pode fazer toda a diferença nessa, não apenas nessa nação, mas no planeta inteiro, no universo inteiro, que é a Igreja do Senhor. E nós somos a Igreja do Senhor. As nossas orações, as nossas declarações proféticas, elas mudam realidades. Elas estabelecem, elas põem, elas tiram, elas edificam, elas destroem, porque Deus nos deu chave, Deus nos deu autoridade para poder, de fato, nós exercemos essa autoridade. Porém, se você está vivendo no mesmo Brasil que nós todos estamos vivendo, você sabe que uma das palavras mais críticas do nosso momento é justamente a palavra crise. Se você dá uma olhada no geral, você vai ver que, nesse exato momento, muitas pessoas estão desempregadas. Nessa região onde nós estamos aqui, uma região onde muitos trabalhos, empregos, depende de uma área do setor automobilístico. Então, inúmeras pessoas que dependem direto ou indiretamente foram abaladas. Não apenas esse setor, mas de modo geral, como todos os setores do Brasil, há uma bala, e até mesmo em nosso meio, nós constantemente ouvimos informações de pessoas que perderam seu emprego, e nós oramos e clamamos que Deus possa fazer um milagre acontecer. Então essa palavra aqui, eu creio que ela nos ajuda a entender o que Deus requer de nós em um tempo difícil. O que Deus espera de nossa parte, quais são as atitudes, quais são as coisas que Deus espera da nossa vida num tempo de crise. Por isso que eu resolvi chamar essa ministração de milagre na crise. Porque essa palavra é muito clara a respeito de um grande milagre que aconteceu. Mas esse milagre não aconteceu num tempo de bonança, num tempo de fartura, num tempo de instabilidade. Mas esse milagre aconteceu num tempo de caos completo. E esse caos completo abalou uma família. Então eu creio que nós temos aqui na palavra de Deus um exemplo, mesmo que seja mínimo, do que um momento de crise pode desestabilizar uma família. Por isso que eu fiz a pergunta aqui, tem família? Você respondeu, eu tenho família, pastor. Então, eu creio que se você tem família, de algum modo você tem vivido um tempo de crise, seja financeira, seja emocional, seja de relacionamento, seja espiritual, seja a crise que você está vivendo. Eu creio que essa palavra da parte de Deus para a sua vida, para que Deus possa ensinar através dela o que Ele espera de você, de mim, em relação à nossa postura espiritual, nossa atitude espiritual. E nessa palavra aqui, no caso, é uma mulher. Ela é o foco dessa mensagem. E essa mulher, ela tem algumas características dentro do contexto daquela época que valem a pena serem explicadas para que você possa entender. Diz a Bíblia aqui que essa mulher, ela não era qualquer mulher, mas ela era a mulher, ela era a esposa de um discípulo. Ela não era apenas a esposa de um simples discípulo de qualquer categoria inferior, não. Ela era esposa de um discípulo do profeta. Isso significa que esse discípulo do profeta
era um homem que de fato temia o Senhor. Era um homem que tinha uma aliança com Deus. E nós entendemos que, naturalmente, à medida que ele tinha essa aliança com Deus, a sua casa era uma casa que tinha aliança com Deus. Essa família aqui é uma família crente, é uma família temente ao Senhor. E eu creio que a história já começa nos ensinando algo. Ela já nos estimula a pensar um pouco, a partir das decisões, das escolhas que essa mulher está fazendo. Porque a Bíblia deixa claro que o que aconteceu nesse caso. A Bíblia diz que esse homem, esse discípulo dos profetas, esse homem, ele morreu. E dentro daquele contexto, com as características daquela época, essa mulher estava completamente dependente desse homem. E na medida que esse homem morreu, e talvez de forma abreviada, não sabemos a idade desse homem, não sabemos as características desse homem, mas sabemos apenas que ele era um homem temente a Deus, que temia o Senhor, ele era um discípulo dos profetas, ele era um dos homens que serviam os profetas, que sentava aos pés dos profetas, que era ministrado pela palavra de Deus, e agora diante desse momento de crise, essa mulher nos mostra que ela sabe o que fazer na crise. Essa mulher, ela teria a escolha de se desesperar. Essa mulher, ela teria a escolha de ficar confessando a incredulidade. Ela teria a escolha, talvez, de, no seu desespero, falar para todas as pessoas o quão ruim era a sua circunstância, a sua situação. Ela poderia, sei lá, mandar um WhatsApp para as pessoas, fazer um telefonema, um SMS. Ela poderia mandar um e-mail, avisar a todas as pessoas que ela está muito crítica à sua vida. Ela poderia aproveitar aquele sentindo alguma coisa no Facebook, colocar: eu estou me sentindo mal, angustiada, deprimida, oprimida, eu estou mal. Ela poderia fazer uso do Facebook para poder abrir o seu coração ao mundo e dizer: alguém está a fim de me ajudar? Ela poderia ter feito isso, diante do contexto daquela época, é claro, né? Mas ela poderia ter os seus canais de comunicação, e ela poderia fazer uso deles. Isso nos ensina algo, porque a Bíblia deixa claro aqui que ela não faz uso de nenhum outro canal de comunicação com nenhuma outra pessoa, senão com o profeta. E a ideia aqui do profeta, você precisa entender profeta como porta-voz de Deus. Você precisa entender profeta como a boca de Deus aberta na terra. Você precisa entender profeta como um representante dos céus, a direção do Senhor. O que nós entendemos aqui, que essa decisão significa que ela não procurou jogar para qualquer um e confessar para qualquer um e abrir seu coração para qualquer um, mas ela foi diante de Deus. O profeta ali, ele era na verdade a representação de Deus naquela realidade. E ela vai para Eliseu nessa perspectiva. Ela vai para Eliseu e ela não está ali para poder falar outra coisa, senão abrir completamente a sua realidade. E ela de fato confessa tudo, ela é muito rápida e sucinta no seu comentário, mas ela diz: olha, o meu marido, teu servo, ela denuncia isso, ela deixa claro, é teu servo, tem uma aliança com Deus e faz parte daqueles a quem você ensina. E ela diz, ele morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Isso aqui parece um lamento, mas na verdade é uma declaração de fé. Ela está declarando: olha, nós temos parte com Deus, nós temos uma aliança com o Senhor. E eu estou reivindicando isso nesse momento. Eu estou declarando isso com a minha boca, que a minha casa, ela pertence ao Senhor Deus. E eu estou diante de ti, profeta, porque eu entendo que Deus vai fazer algo. Eu não estou apenas lamentando, eu estou confessando a minha fé. A minha família teme o Senhor. Você sabe, ela fala, o meu marido temia o Senhor. O resultado é que essa história não nos entra muito em detalhes, mas aparentemente, semelhante à nossa época, ele era um crente com dívidas. Não sei se você conhece algum crente com dívidas, talvez conheça algum. Às vezes acontece, passa algumas, mas bem poucos. Crente com dívida, bem pouquinhos tem, crente com dívida. Então ele tinha uma dívida. Ele tinha uma dívida. Não sei por que cargas d'água ele tinha essa dívida. Eu entendo que a dívida, normalmente, a não ser quando é uma coisa assim, por força maior, literalmente, mas normalmente ela é uma má administração. Normalmente, a dívida, ela é uma equação que é o final da negativa, literalmente. É uma equação simples, onde a entrada é menor do que a saída. Olha que coisa simples, né? Então, se você tem 2 menos 4, dá menos 2, né? Então, é muito simples de entender isso, né? Então, essa é a equação da dívida.
A entrada dessa casa, ela era menor do que a saída. É uma denúncia de uma realidade. Esse discípulo de profeta era um homem de Deus. Esse discípulo de profeta foi para o céu. Esse discípulo do profeta herdou a eternidade. Não é essa a questão. Mas possivelmente era uma área de tratamento na sua vida. E ela, sabendo que ainda era uma área de tratamento, ela vai ter uma consequência natural. E essa consequência agora vai abalar eles. Porque no meio dessa dívida que aconteceu, ela está agora com os credores ligando para ela, né? No celular, no smartphone dela. Olha que coisa apavorante, na verdade, né? Eles descobriram o WhatsApp dessa mulher. E agora estão usando, né, mensagens satânicas, né? Estão chegando sobre a vida dela. Ela acorda no meio da tarde, ela vai tirar uma pestana à tarde, fazer uma sesta, né? Ela vai dar uma dormidinha, aquela dormidinha entre o almoço e depois as suas atividades da casa, e daqui a pouco ela é acordada, o banco está ligando para ela. Não sei se você conhece também crentes que recebem ligação de banco. Isso acontece de vez em quando, mas são poucos, né? E aí o banco agora, o banco é o credor, é aquele que tem o crédito na mão, né? Que liberou crédito para essa pessoa. Eles fizeram um financiamento pessoal, não sei, talvez amarrado à folha de pagamento do discípulo, né? Alguma coisa assim. Sei que o que está restando para ela não dá conta do recado, ela não consegue viver com aquilo. Ela tem uma dívida. E o contexto é diferente. Ali não tem Serasa e SPC. O contexto lá tem escravidão. Funciona assim. E isso é só para mudar os nomes, mas a verdade é a mesma. É igual. Dívida é igual a escravidão. Então, essa crise financeira pegou ela. E essa crise financeira agora abalou, não apenas a área financeira, mas vai abalar a conjuntura da família. Ela está agora com um grande problema. Ela tem 2 filhos, diz a Bíblia ali. São 2 filhos muito amados. Esses 2 filhos agora vão servir como moeda de troca. Diante da crise, diante do contexto, era muito simples, funcionava assim: se você está devendo e você não tem dinheiro para poder me pagar, o credor falando, então você me paga trabalhando para mim, você vai ser meu empregado, você vai ser o meu servo. Dentro do contexto, você não vai ser apenas um servo que tem um nível de liberdade grande, com um CLT, com leis trabalhistas. Não, você vai ser escravo, eu vou mandar na sua vida. Então agora essa mulher está se preparando para o pior. A dívida era tão grande, que ela não tem nada com ela que faça poder pagar essa dívida. E agora o que acontece? Que o credor está batendo a porta e ele quer o saldo dele, ele quer o crédito dele que foi emprestado. E aquele que pega emprestado se torna escravo daquele a quem se empresta. Ou seja, ela está escrava nessa realidade. Seus 2 filhos talvez já estão preparando a sua mala, porque agora vão sair da casa da mãe e vão ser escravos dos credores. Você consegue entender o contexto aqui? Está comigo? Legal. Então esse é o contexto dessa palavra. Mas a grande diferença é que ela poderia se jogar no chão, lamentar, entrar em depressão. Ela poderia, sei lá, começar a ter várias atitudes e reações. Ela poderia negar a Deus e pensar assim: como que eu posso ter servido a Deus tanto tempo? O que adiantou meu marido ser um homem fiel? O que adiantou ser discípulo de profeta? Ai, que coisa terrível. Ai, eu não tenho valor algum. E ela poderia ficar lamentando, mas não. Ela toma uma decisão de fé. E ela então vai até o profeta Eliseu. Eliseu, para você poder entender, era o profeta de Deus daquela geração. Obviamente Deus usava outros profetas. A unção profética usava também outros profetas. Mas Eliseu, ele era o homem de Deus daquela geração. Não era apenas ele era o homem de Deus. Ele estava na sucessão de Elias. Ele está vivendo um momento onde essa unção que está sobre a vida dele é do tipo, ele fala e acontece. Ele tem uma autoridade dentro daquela geração para ser de fato boca de Deus. E o que ele disser, é certo que vai acontecer. Então essa mulher, ela tinha consciência de uma aliança. Isso é um ponto importante da mensagem. Ela tinha consciência de uma aliança. E num tempo de crise na vida de um crente, nós precisamos ter consciência de uma aliança. Nós não temos um contrato com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Quando você assina um contrato, basicamente o contrato é feito entre 2 partes ou mais, e a base do contrato ele é quebrado na medida que alguém faz alguma coisa errada. A base de um contrato eu assino embaixo, mas dentro daquele contrato tem aquelas linhas pequenas que normalmente nós não lemos,
E basicamente ali que está o grande problema, que pode nos aprisionar nesse processo. Mas o contrato ele pode ser quebrado, ele pode ser rompido, ele pode ser desfeito, porque o contrato basicamente ele está em função de uma performance. Ou seja, um contrato ele é celebrado no seguinte sentido: se eu faço um contrato de qualquer parte com uma empresa, esse contrato diz basicamente o seguinte: enquanto essa prestadora de serviço prestar um bom serviço para mim, eu me encarrego de pagar por esse serviço. Na medida que essa prestadora de serviço não presta um bom serviço para mim, eu me dispenso de pagar, porque o que está em função desse contrato é a performance. Um tem que fazer a sua parte e o outro também tem que fazer a sua parte. Na medida que um deixa de fazer, ele está quebrado. Isso é um contrato. O que nós temos aqui não é um contrato, é uma aliança. E aliança é inquebrável. Um contrato pode ser rompido, desfeito, rasgado quando um erra. Uma aliança, não. Uma aliança é infalível. Isso significa que não é o pecado desse homem que desqualifica ele ao ponto de que a aliança foi quebrada, porque ela está valendo, ela é inquebrável. Eu falo isso para que nós possamos ter a clareza do que significa uma aliança. Essa mulher, ela sabe que ela não tem um contrato com Deus e um contrato de temor ao Senhor, baseado em erros ou acertos. Não, ela tem uma aliança com Deus. E essa aliança não tem a ver com a performance dela, falha, ou do seu marido que morreu, falho. Mas essa aliança está celebrada nos céus. Essa aliança está no coração do Pai, de Deus. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? A Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece sendo, Ele não fica infiel a nós quando nós somos infiéis. Isso nos assusta, isso pode nos parecer até mesmo injusto, mas a graça, ela é muito injusta. Como que você vai explicar a graça de Deus sobre a sua vida e a minha vida? Como que você pode entender de forma racional um Deus que te abençoa mesmo quando você erra? Um Deus que todos os dias renova suas misericórdias sobre a sua vida e sobre a minha, mesmo quando nós falhamos. Esse é o mesmo Deus dessa mulher, é o mesmo Deus da minha vida, é o mesmo Deus da sua vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Você está diante de um Deus que não é movido por performance da terra. Deus não olha a política, a economia ou a realidade social de um povo. Deus olha o sangue de Jesus naquela cruz. E se você tem parte com esse sangue de Jesus, se você fez uma aliança baseada no sangue de Jesus, você é de Deus. Você pertence ao Senhor. Você é propriedade exclusiva dele. Você não é de mais ninguém, você não tem outro dono, você é só do Senhor Jesus. Amém? Isso é importante você se lembrar e relembrar no dia da crise. Porque o dia da crise é uma grande tentação para que você possa entrar na incredulidade. O dia da crise é decisivo, querido, é o dia D. Talvez chegue a sua hora H, o seu minuto M, o seu segundo S. Mas vai chegar um dia desses, vai chegar um segundo desse, aonde você vai receber uma informação que tende a te desestabilizar. E é nesse momento que se decide. A sua atitude no dia da crise determina a sua altitude diante de Deus. Homens de Deus não são forjados simplesmente em cultos. Homens e mulheres de Deus são forjados em dias de crise. Aonde todos dizem agora não dá, um homem de Deus, uma mulher de Deus sabe a quem recorrer. Você sabe a quem recorrer? A pergunta que eu faço, você está recorrendo a esse a quem você sabe que tem que recorrer? Ou talvez você está jogando a sua confiança, a sua expectativa em coisas humanas, aquilo que o mercado tenta dizer, vai por esse caminho, não vai por esse, agora o dólar, agora o ouro, agora faça isso, entra na pirâmide, venda aquilo, agora faça isso. Será que é isso? Será que o que te guia é o economista da Globo News? Ou o que te guia é a palavra de Deus? Será o que te guia é o humor do seu chefe? Ou o que te guia é a palavra de Deus? Você está entendendo, querido? Nós não temos um compromisso maior com os homens. Nós temos um compromisso maior com Deus. Nós nos comprometemos com os homens porque entendemos que Deus está nesse processo. Mas o nosso real compromisso, firmado numa aliança para com Deus. Ela tinha consciência de aliança. E quando chega o credor, ela sabe que agora ela está no momento de profunda desestabilidade, instabilidade, mas agora ela vai recorrer a ele. E o interessante, querido, é que ela vai até o profeta Eliseu,
E Eliseu não consulta o computador, abre, vê como é que está a Ibovespa, vê como é que está o dólar do dia. Ah, desceu, Lula, tá, caiu mesmo. Vai dar tudo certo para você agora vai ficar bom. Não, não. O profeta não está nem aí para os panoramas, para as realidades, para as circunstâncias da terra. Ele só quer saber uma coisa. Isso é boca de Deus na terra. O profeta aqui representa Deus. Ela vai narrar essa realidade e ele vai fazer uma pergunta aparentemente desinteressada, mas ele faz a pergunta, basicamente a mesma pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? A pergunta aqui do profeta é: o que tenho eu a fazer? Ele não está dizendo, eu posso fazer tudo, fica tranquila, vai dar tudo certo. Não, não é uma palavra de ânimo apenas para animar alguém que está desanimado. A pergunta é: o que você crê que eu posso fazer? Você está entendendo? Você está entendendo que essa palavra aqui, ela está toda em função da fé dessa mulher? A pergunta é: o que te hei de fazer? Olha, o Deus do universo se limita a fazer uma pergunta para um homem criado. Eu, com todo o meu poder, estou agora limitado à sua fé. Está entendendo? Ou ficou difícil demais de entender? Deus tem absolutamente a onipotência, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento. Ele pode estar em qualquer lugar, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é Ele é tudo. Ele é total, não tem limitação alguma. Mas Ele se condiciona a fazer aquilo que você declara que Ele pode fazer. Essa palavra não é uma palavra de desinteresse, é uma palavra de entendimento. Qual é a sua fé? O que você crê que pode acontecer? E aí então ele pergunta: diga-me, agora ele está falando, né? Diga-me o que tens na sua casa. E o mais interessante é que essa pergunta, ela foi entendida ali pela mulher, e a mulher, ela quase entra naquilo que todos que estão vivendo a crise dizem: eu não tenho nada. Ela começa pela incredulidade, mas eu creio que o Espírito Santo ali ministra a vida dela e ela muda a confissão. Ela começa dizendo que não tem, e ao final ela diz o que tem. E ela acerta a pergunta do profeta. Ela responde ele dizendo: tua serva não tem nada em casa. Eu acho que no meio o Espírito Santo, para! E ela, não é que não tem nada, senão eu tenho uma botija. Eu tenho uma botija de azeite. Uma botija de azeite não é nada. Uma botija de azeite é algo. É algo. Talvez você pense: meu Deus do céu, que desespero, pastor. Eu já fiquei sem carne, pastor. Eu já fiquei sem o feijão engrossado. Eu já fiquei sem a feijoada do final de semana. Eu já fiquei sem o croissant. Eu já fiquei sem o cheddar. Eu já fiquei sem a calabresa. Eu já fiquei, mas, pastor, coitadinha, que dó que deu agora, pastor. Ela só tinha o que mesmo? Só uma botija de azeite. Você entende aqui? Ela está na fome. Ela está no dia para fechar a capa de trás do livro e acabou a história. Ela sabe que é o final. Mas a pergunta é extremamente importante. Eu acho lindo esse modo de Deus atuar. Não é simplesmente: eu confio em ti. Não, mas ele pega essa confiança e ele calibra ela. E aí ele tenta calibrar de modo a entender: peraí, eu sei que você confia, mas como que você confia? O que você quer que eu te faça? E ele dá o caminho para que nós possamos entender como que Deus faz. E ele consegue com essa pergunta ser instrumento de Deus para que ela possa considerar que, opa, não é que eu não tenho nada, não. Eu tenho algo, eu tenho uma botija de azeite. E quando ela responde isso, ela fala: eu tenho uma botija de azeite. Aí o milagre já estava feito. Agora é só a parte didática de explicar de como agir. Mas quando ela confessou isso, ela está dizendo basicamente o seguinte: ó Senhor, eu tenho e é muito pouco, mas eu vou colocar esse meu pouco na tua mão. E o meu pouco na tua mão vai fazer o milagre acontecer. A questão da vida não é o quanto você tem. A questão da vida é na mão de quem você coloca o que tem.
Não é o quanto que você tem que faz você ser pobre ou rico, mas é na mão de quem que você coloca que determina o quão pobre ou quão rico você é. É por isso que o saldo bancário não determina a riqueza. É por isso que a quantidade de carros na garagem, ou condomínio, ou casa, ou sei lá o que possa ser sinônimo de riqueza, prosperidade, isso não é na verdade o que determina. Porque bate um vento, isso tudo acaba. Dá uma desestrutura, começa uma quebradeira em panorama macroeconômico e abala você. A diferença no dia D, no minuto M, no segundo S, é na mão de quem está aquilo que você julga ter. Ela está fazendo uma declaração de fé, ela fala assim, na verdade, parece nada, mas é o que eu tenho. E agora vai dizer, e está a teu dispor. E aí o milagre vai se concretizar. Você consegue lembrar daquela historinha, daquele jovenzinho que estava lá no momento, em uma grande multidão na relva a ser alimentada, estava lá uma grande multidão, e aí Jesus, percebendo que o povo tinha fome, faz a pergunta só para incitar a fé dos discípulos, eles respondem, não temos nada, não temos como dar de comer, e ele pergunta, o que se tem aí? Aí surge então um menininho que tem 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, e 5 pães e 2 peixes vai ser o suficiente para alimentar uma grande multidão. 5 pães e 2 peixes, pastor, é igual à mesma história. Só mudou o contexto, só mudou um livro para o outro. A diferença não é o quanto você tem, mas sim na mão de quem você coloca. E agora, ele tem toda a narrativa, a declaração de fé para que ele possa ensinar. Ele fala o seguinte, no versículo 13 ele diz, então disse ele para ela, vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Oh, coisa difícil isso, mas vamos analisar esse negócio. Vasilhas vazias e não poucas. Você tem uma boa relação com o teu vizinho? Graças a Deus. Aleluia. Ah, Jesus. Vou de novo, essa pergunta é uma pergunta importante. Você tem uma boa relação com o teu vizinho? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória pastor, glória. Por que isso? Deixa eu fazer uma simples pergunta para você. Será que essa mulher era barraqueira? Será que essa mulher ela dava uns gritos loucos em casa ou não? Será que ela fazia aquelas vergonhas de rua assim? Será que ela era capa policial de jornal? O que você acha? Acho que não, né? Será que ela era mal vista na rua? Será que ela era, assim, ela tinha uma impressão ruim sobre a vida dela? Vamos traduzir assim. Será que ela tinha um mau testemunho? Olha o detalhe importante. Deus vai se utilizar agora para o milagre se manifestar do próprio bom testemunho dessa mulher. E a Bíblia fala que o bom testemunho não é aquele que eu dou de mim mesmo. Porque esse que eu dou de mim mesmo não tem uma boa referência. O bom testemunho é quando é testemunhado pelo aquilo que os outros falam do que eu sou. Isso é vital. O reino de Deus é um reino de relacionamento. O reino de Deus, ele não é prédio, ele não é microfone, caixa de som e flores no altar. O reino de Deus é relacionamento. O reino de Deus é cruz. Aonde você tem um relacionamento com o Pai, aonde você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e aonde você ama o teu próximo como a ti mesmo. A base do reino de Deus, ela é relacionamento. Se eu não entendo isso, querido, eu entendo que a base do reino de Deus é outra coisa, eu não vou entender o reino de Deus. O reino de Deus, a essência do reino de Deus é relacionamento. A visão que nós temos como igreja, ela é relacionamento. Do início ao fim. Nós nos reunimos, nós fazemos culto, nós fazemos tadel, nós temos escola ministerial, nós temos célula, nós temos discipulado, porque nós queremos nos entupir de relacionamento. Aleluia. Nós temos um verbo que não está no Aurélio, nem no Micaelis, nem no Wikipédia, que é o verbo igrejar. Nós temos a ação, o ato e efeito de ser igreja. Então eu dou uma igrejada com os meus amados irmãos, você dá uma igrejada comigo.
nesse processo de igrejar, nessa eclésia, nós crescemos. Essa mulher, ela tinha um bom relacionamento. Eu consigo ver essa cena. Essa mulher, ela era sal na sua rua, ela era luz no meio das trevas. Quando fechava o pau, quando quebrava tudo, a rua onde essa mulher morava tinha uma referência de Deus. Essa mulher era a mulher que era procurada. Eu consigo ver isso. O pastor está exagerando. Eu acho que é isso que aconteceu mesmo. Porque eu não consigo imaginar uma mulher com mau testemunho bater na porta de outra e falar assim: oi, licença, eu queria fazer um pedido, você poderia me emprestar uma vasilha vazia? E a outra mulher, com um mau testemunho dessa, pensa: eu vou emprestar para essa? Mas muito ilógico seria um empréstimo se não existisse uma confiança. Essa mulher, ela tinha um bom nome, ela tinha um zelo com o Senhor, suficiente para que Deus pudesse se utilizar da sua humildade, porque além de ter um bom relacionamento, é um processo de humildade, né? Qual que é o caminho da igreja brasileira? Nós queremos depender de Deus, aleluia. Toda a questão é com Deus. A gente pede perdão para Deus, a gente confessa para Deus, a gente cura em função de Deus, a gente vai para o culto porque é Deus, Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A gente tem um entendimento de que amigo a gente escolhe, irmão é Deus quem dá. Então, bastou. Negócio com Deus. A gente tem uma fé muito Deus. É Deus. Aí Deus agora inverte o processo. Ele fala assim: vai ser de Deus, mas você vai depender dos outros. Ai, que teste de humildade esse, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não é só aqui, é em tudo. Você, com a sua fé, não se basta. Você, com a sua fé, não se basta na sua casa, no seu carro ouvindo mensagem evangélica. A sua fé precisa se unir com a de outros. Você não tem um chamado para poder viver milagres, e viver milagres secretos, escondidos, em lugares ocultos. Você vai viver milagres, e esses milagres vão ser manifestados de forma pública, para que todos vejam a aliança que você tem com Deus. Você está entendendo? Deus, ele vai fazer coisas no secreto, a gente já vai ver isso, mas ele vai manifestar de forma pública. As mulheres que emprestaram vão ser as mulheres que vão celebrar e perceber o grande milagre que acontecerá nessa história. Amém? Relacionamento. A Bíblia avança então, e ele fala ali que as vasilhas, elas precisavam ser vasilhas vazias, e não poucas. Olha que coisa interessante, vasilhas vazias, não poderiam ser vasilhas cheias, elas precisavam ser vasilhas vazias, porque o milagre queria se manifestar, iria preencher essas vasilhas vazias, não era para ter absolutamente nada. Detalhe interessante, né? Talvez Deus poderia fazer o caminho de pedir para que ela pudesse ir com a vasilha, e as pessoas iam dar de comida para ela, porque ela ia depender das pessoas nesse nível. Não, a instrução só foi essa, vasilhas vazias, era tudo que ela precisava fazer, e ela foi obediente a isso. Ela pediu para que seus filhos então fossem, e eles agora estão pedindo vasilhas vazias, e não poucas. A informação aqui é muito importante, não poucas. Aqui vai ser um limitador do processo, da manifestação do poder de Deus. A informação não poucas é extremamente importante, ela precisa ser grifada. Aqui o que Deus está falando por meio do profeta é: você vai determinar o tanto de Deus que você vai ter. E o tanto de Deus que você vai ter, vai ser determinado pelo tanto de Deus que você vai se empenhar para que Ele venha ocupar na sua vida. Ela está dizendo basicamente o seguinte: olha, tudo que você apresentar vazio, Deus vai encher. Mas se não tiver mais o que apresentar, vai encerrar. A informação, não poucas, é para que ela possa entender que ela precisa agora fazer um grande ajuntamento de vasilhas. Ela precisa agora pegar muitas vasilhas. E a história, se a gente conseguisse percebê-la antes, né? Nós estamos aqui olhando para ela. A história que já aconteceu. Mas essa mulher, ela não imaginava a totalidade de detalhes. Eu acho que se ela soubesse todos os detalhes do que aconteceria, ela não apenas pegaria as vasilhas vazias da rua, mas ela faria
uma abordagem de todas as vasilhas vazias do bairro. Eu acho que ela faria os filhos dela serem rápidos o suficiente para poder pegar todas as vasilhas vazias da cidade. Eu acho que ela lançaria, talvez, todas as informações para todos os lugares, para que todas as vasilhas vazias que ela conhecesse pudessem chegar até a vida dela. Porque essa informação aqui é muito importante, não poucas. E diz a Bíblia, então, que a instrução do profeta foi interessante. Diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Olha que coisa interessante essa informação. Você alguma vez já ouviu essa expressão, fecha a porta, na Bíblia? A expressão fecha a porta na Bíblia, ela é um sinônimo de quê? A expressão fecha a porta na Bíblia é a mesma expressão que Jesus usou quando ele estava ensinando sobre oração. A expressão fecha a porta na Bíblia é a mesma que Jesus ensinou quando questionaram ele de como era essa vida de oração tão intensa, que ele manifestava milagres todo dia, toda hora, a cada circunstância. E ele ensina, olha, quando você for orar ao Pai, você deve então fechar a porta. E você deve orar ao Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. É interessante essa palavra aí, secreto. Esse tal lugar secreto na Bíblia, ele é constantemente assim bombardeado, essa informação bombardeia meu coração e minha mente todo dia. Eu procuro entender mais a respeito desse tal lugar secreto. Eu acho interessante porque quando eu vejo a minha história, eu acompanho a história de outras pessoas, normalmente as pessoas narram situações de queda, e basicamente as situações de queda da vida das pessoas, seja minha, seja das pessoas que eu acompanho, ou que eu ouço falar, basicamente a história, ela foi manifestada no secreto. As pessoas, elas não caem de forma pública para todos verem e a vergonha ser manifestada, mas elas vivenciam pecado no secreto. Para você pecar, você se esconde. Para você pecar, você fecha a porta. Você fecha a janela. Você começa no alt tab. Você para tudo para que ninguém veja que você está fazendo algo errado no secreto. Está entendendo? É um processo de ocultismo aqui. E não acho que eu estou exagerando, porque é bem isso. Ocultismo são religiões e uma fé que se manifesta no oculto. O ocultismo, você já sabe como um crente que o final dele é uma adoração a Satanás. As religiões do oculto são religiões das trevas, aonde o príncipe das trevas, da escuridão, domina. E o que na verdade isso é? É uma idolatria. Para você pecar, a gente não peca e rouba, estupra, mata, a gente não adultera com a porta aberta, com a janela escancarada, nós fazemos isso no secreto. E assim como no ocultismo tem um ídolo de adoração, no secreto tem um ídolo de adoração. Esse ídolo é invisível, mas ele é real. Ele escraviza no secreto. E agora Jesus chega e fala assim, olha, o que precisa acontecer é uma quebra da idolatria. Você precisa quebrar a aliança com os demônios. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Enquanto ele não cair, e no lugar dele, aonde era o ídolo, seja levantado um altar de adoração a Deus, olha isso. Enquanto isso não for trocado, a adoração a Baal não for substituída no mesmo lugar de adoração a Baal, ser uma adoração a Deus, o milagre não vai acontecer. Então agora, o que Jesus fala no Novo Testamento e o que Eliseu está dizendo é a mesma coisa. Ele fala, olha, vai para o secreto. A ideia do fecha a porta aqui é porque a escravidão, ela vai acabar na medida que a adoração surgir. A verdadeira adoração surgir. Está comigo ou não? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho falado para as pessoas que de algum modo falam, eu tenho escravidão aqui, eu tenho escravidão lá, eu não sei o que fazer.
eu oriento elas assim, ó, no lugar aonde você costuma manifestar a escravidão, enche esse lugar de Jesus Cristo. Bote placas de adoração ao Senhor. Faça o seu altar evangélico, claro, obviamente, né? De adoração ao Senhor. Pastor, isso vale? Sim. É só para você se lembrar, não é um símbolo de adoração, não é que através deles você vai ter aliança com Deus, é só para você configurar a cena, para que você possa saber que, Satanás já não reina mais, agora é só Jesus que reina aqui, só Jesus que reina aqui. Está conseguindo entender? Se antes eu fechava a porta para poder fazer coisas erradas, agora eu fecho a porta e lá está declarado profeticamente, eu sou do Senhor. Eu boto versículos que me ajudem a entender que eu tenho agora uma aliança com Deus. A idolatria familiar, os ídolos do passado já não reinam mais, porque agora no lugar que antes era escravidão, vai ser justamente nesse lugar que Deus vai manifestar libertação. No lugar onde eu era envergonhado, é lá que Deus vai vir com dupla honra. A dupla honra não vem em outra área, ela vem na área da vergonha. É na área que eu era molestado pelo diabo, abusado por Satanás, é ali que Deus manifesta a mais poderosa e dupla libertação. Aleluia! Que emocionante eu acho isso. Cada vez que eu ministro aquilo que Deus fez na minha vida, sobre a vida de alguém que tem que vivencia uma escravidão que eu vivenciei no passado, eu choro. Eu oro, mas aqui dentro eu falo, que coisa linda, porque vai acontecer uma coisa poderosa, porque eu tenho autoridade nisso, porque no lugar dessa vergonha Deus me colocou dupla honra, então por isso que vem esses problemas, para que eu possa decretar, assim como o profeta decretou, o milagre que vai acontecer. Eu acho tão lindo esse negócio. Para mim é um tapa na cara do diabo, assim. O lugar onde ele mais me abusava, era justamente naquela área onde eu vou ter mais autoridade em Deus. E aí a Bíblia fala, então fecha a porta. Interessante que a crise era familiar, certo? A crise não era uma crise pessoal, a crise era uma crise familiar. A família toda estava envolvida. Os filhos estavam envolvidos. Nesse caso, os filhos vão entrar no pacote. Não é apenas a oração de uma mulher crente. Os filhos estavam envolvidos nisso. A escravidão para ser quebrada envolvia todos. Não era só para ser quebrada na vida da mulher, era para ser quebrada na vida dos filhos também. Essa maldição, ela ia ser despedaçada agora. Na casa inteira. Os filhos iam ter a herança dessa bênção se manifestando. E a Bíblia fala então, que ela deveria fazer isso, né? O profeta menciona, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E agora começa o processo do grande milagre. O pouco que ela tinha, olha que coisa louca isso, é a loucura da ação de Deus, a loucura de Deus. Ela tinha um pouco de azeite. Agora ela vai derramar o azeite sobre vasilha vazia. Ai, Deus da glória, que coisa fantástica. Se todo crente conseguisse entender o que eu vou falar agora. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Vamos lá. Olha que coisa interessante. O que azeite é na Bíblia? Unção. No passado, Deus fez com que homens elaborassem um azeite, um óleo perfumado, que era um óleo de unção, para que na medida que esse óleo fosse derramado, esse azeite fosse derramado sobre algo, sobre alguém, aquele algo ou aquele alguém agora seria de Deus. Certo? Azeite na Bíblia é um símbolo de unção. Determina os que são e os que não são. Por isso que uns são, outros não são. Uns são. Amém? Agora, o convite de Deus é que ela pegue do óleo, é um óleo físico. Aqui, o mistério não é físico. Vai se expressar de forma física, mas a realidade é uma realidade de ensino. Olha isso, perceba isso. Pega essa aí, em nome de Jesus. Olha só. A Bíblia fala que essa unção precisava ser startada, precisava ser inicializada, precisava ser ativada. Esse é um segredo. Esse segredo eu entendi bem lá atrás na minha vida. Que bom que Deus me fez entender esse segredo. O que representa vasilha vazia aqui na Bíblia? O que você acha que pode representar isso? A ideia de vazio na Bíblia é a ideia de que Deus ainda não operou.
A ideia de vazio é a ideia de que ainda não aconteceu algo da parte de Deus. A terra está sem forma e vazia. Aí vem Deus, vem com a palavra e coloca ordem na casa. Deus dá uma palavra, haja luz, e luz acontece. Ele pega onde não tem nada e faz acontecer. A ideia de vasilha vazia dá a ideia aqui de algo ou alguém, que essa é a explicação que eu quero dar, de que está vazio, sem propósito, sem vida, sem brilho, sem clareza, sem chamado, sem nada de Deus. A vasilha vazia aqui representa aqueles a quem eu vou ministrar. Vasilhas vazias aqui representa perdidos. Vasilhas vazias aqui representa aqueles que não têm aquilo que eu tenho. Está comigo ainda? Vai estar construindo a ideia aí, tá? Fica tranquilo. A gente tem que ser gradativo para poder entender, senão se atrapalha no entendimento. É profético essa palavra, é totalmente profética, é do tempo profético, é aqui que o profeta é Eliseu. É profético. Ele vai dar um segredo dos segredos, do segredo dos segredos, de como você continuar cheio da unção de Deus até o último dia da sua vida. Qual que é o problema da nossa geração crente da terra atual? É um tal de cheio, vazio. Cheio de Deus, vazio de Deus. Cheio, vazio, cheio, vazio. Já viu esse negócio? Já viu? Aí dá umas estrias espirituais da vida de crentes. Dá aquelas brancas e também aquelas vermelhas, sabe? Da flacidez, começa a ficar flácido, da flacidez espiritual. Daquela, sabe aquela abanada assim? Não aquela de princesa que balança sempre, sabe? É que esse processo de cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio, é terrível. E muitos crentes, eles ficam sempre na expectativa de qual que vai ser o dia que eles vão se encher de novo. Então eles ficam sempre na expectativa, tomara que agora vai vir a conferência, agora o retiro, agora uma conferência nacional, agora um novo profeta, agora o outro profeta, agora sempre tem que ter. Olha o segredo que o profeta está falando, olha, o que você precisa entender é que aquilo que Deus já te deu, é por meio daquilo que Ele já te deu, que Ele vai dar mais. Se você desprezar o pouco que você tem, o mais que Deus quer dar, não virá. Se você não fizer algo com aquilo que Deus te deu, até aquilo que Deus te deu vai ser tirado. Está dando para entender ou está muito confuso? Como é que eu devo lidar com a unção? O que é unção? No contexto da nova aliança, unção é poder de Deus, autoridade, governo. Deus nos deu como igreja a autoridade. Ele fala, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, de Jesus. Eis que vos dou a autoridade. Ele pega dessa autoridade dele e fala, igreja, receba essa autoridade. Agora, essa autoridade está em nossa mão. Qual que é o problema dos crentes da nossa geração? Eles recebem aqui e não fazem nada com aquilo que receberam. E o que acontece? Flacidez espiritual. Estrias espirituais começam a surgir. As estrias ficam feias, vão te novo. Nossa, eu tenho creme aí para passar. Passa creme aqui. Estou cheio de estria em lugares secretos. O quarto é feio, feio, feio. E aí nós como pastores, a gente vai passando creme, alisando as pessoas. Vamos alisar com creme. Fica uma coisa bem cremosa. Mas não se entendeu o segredo. O segredo dos segredos de uma vida fantástica com Deus é eu levar a sério aquilo que Ele me deu. Unção determina quem é e quem não é. Unção é para ser usada. É um tal do tipo, em 1987, um profeta falou que eu tenho dom de cura. Aí então, um dia, uma pessoa da minha família estava com dor de cabeça, eu orei e não saiu a dor de cabeça, eu acho que eu não tenho, pastor. Aí tem que mais o profeta poder afirmar de novo, dom de cura. Aí a gente fica nesse negócio, sabe? Às vezes a gente demora para apostar e investir no que Deus já nos deu. Você acha que os grandes profetas começaram assim, profetizando mega coisas? Você acha que os grandes homens e mulheres de Deus usados em sinais, prodígios, maravilhas, foram usados em sinais, prodígios, maravilhas, assim, de uma noite para o dia, toda hora, todo custo, coisas grandes e poderosas? Não! Como escola, o segredo é simples, olha, seja fiel no pouco,
E no pouco, a sua fidelidade do pouco vai determinar o muito. Eu ouço várias vezes pessoas falar assim, olha, eu não sei, pastor, eu sinto algo de Deus. Então, comece a acreditar naquilo que Deus está te dando. Você acha que esses profetas que acertam CPF, RG, nome completo? Quem é Paulo Amaral? É aquela coisa assim, sabe? Você acha que começou assim? Não, eles investiram na porta fechada. E cada vez que Deus falava A, eles anotavam A. Até que Deus começou a dar o alfabeto inteiro. Você está entendendo o que eu estou falando? O grande segredo da vida, querido, é identificar o destino da unção que Deus me deu. A unção que Deus me deu não é só me estribuchar no chão, me jogar na parede e falar, eu sou de Jesus, aleluia. E ficar chapando o coco, não. A unção é para ser usada, eu posso fazer tudo isso, e é muito bom, glória a Deus, tá lindo, tá? Continue assim, nessa performance espiritual, tá maravilhoso. Mas desde que você tenha vasilhas vazias, nas quais você vai deitar azeite. Quem são essas vasilhas vazias que você está deitando azeite? Se você não tiver vasilhas vazias que está deitando azeite, você vai estar com estria espiritual. Se você não tiver vasilhas vazias nas quais você está deitando azeite, a unção vai acabar. O milagre não vai acontecer, o chamado não vai ser cumprido, o propósito de Deus não vai ser liberado sobre a sua vida. Pratique, se envolva com vasilhas vazias, libere, entregue, ministre sobre a vida delas. Eu creio que é legal esse processo que a gente tem de igrejar, mas às vezes nós ficamos um pouco assim em débito, porque nós a gente vai continuar, a gente começa a desenvolver um processo de apenas relacionamento com crente. Eu acho que é importante nós entendermos que Deus, Ele não nos tirou do mundo, mas Ele quer nos livrar do mal. E ao não nos tirar do mundo e quer nos livrar do mal, Ele nos mantém aqui nesse mundo, a fim de que nós possamos ministrar sobre a vida de pessoas que ainda não conhecem Ele. É por isso que você está onde você está, na sua empresa, naquela rua, naquela escola, naquela faculdade. Você está rodeado de vasilhas vazias, mas você está colocando elas diante da unção que Deus está te dando. Faça isso e você vai ver o que vai acontecer. O processo ali era simples, eles deveriam trazer. E a Bíblia fala então que partiu aquela mulher. No versículo 5, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e este lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. O segredo para você não ficar enche vazia, é você servir ao Senhor. Você está servindo ao Senhor? Faça essa pergunta para você mesmo. Se a sua vida acabasse agora, a sua vida é um sinônimo de serviço ao Senhor? Eu não estou falando simplesmente de você declarar Jesus e cantar música evangélica na sua casa. Estou falando de servir ao Senhor. Eu não estou só falando de devocional, que você fecha a porta. Estou falando de você liberar a unção que Deus deu sobre a sua vida. Servir ao Senhor. O servo serve para poder servir. O servo que não serve para poder servir, para nada serve. Se você é servo, você serve para poder servir. A sua vida ainda está aí. Você não morreu porque Deus quer que você sirva. A pergunta eu faço, no que você serve? A sua casa serve a Deus, o seu carro serve a Deus, o seu tempo serve a Deus, o seu dinheiro serve a Deus. Você está envolvido com o serviço de Deus na terra, você está comprometido com aquilo que Deus quer fazer através de você. Ele pode fazer através de outro, mas Ele escolheu fazer através de você. Você tem servido, querido? O tempo está passando, a história continua avançando. Não fique parado e vendo os outros servirem, sirva você também. Se você ficar olhando os outros servir, você vai ver que eles vão crescer, eles vão crescer, eles vão crescer. E você vai se perguntar por que eles crescem ou não. É porque eles derramam derramam azeite nas vasilhas vazias. Quais são as vasilhas vazias que estão próximas de você? Tem vasilhas vazias que não estão próximas do pastor Wesley. Tem vasilhas vazias que não estão próximas dos líderes da igreja. Mas tem vasilhas vazias lá no seu trabalho, que eu não conheço, mas você conhece. O que você está entregando, derramando sobre a vida delas? Amém? Pense nisso, você nasceu em Deus para poder servir. A Bíblia fala então, que chegaram essas vasilhas, e elas enchia, e cheias vazias, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Você entendeu quando que para? Deu para entender ali quando que a unção para? Quando não tem mais vasilhas vazias.
Tem muitas pessoas que, como é um chamado, não sei para que, não sei se sou apóstolo, profeta, pastor, evangelista, eu não sei o nome que você quer dar para você, nem sei direito o meu. Botaram um PR ponto antes do meu nome e me chamam pastor, mas na verdade, eu sou um servo, é só isso. O segredo é servir. Eu não nasci pastor, eu não fui liberto de demônios em 1999 e no outro dia virei pastor, não, eu escolhi servir. Servir em tudo que você possa imaginar. Jesus Christ. Meu Deus do céu. Coreografia. Imagina esse corpo esbelto fazendo coreografia, Jesus da glória. Ministério infantil. Imagina eu lá, que coisa linda. Também servia assim. Louvor, você já percebeu que o negócio faz tempo mesmo. Pregação, tudo. Porque eu tinha um desejo de servir. Tem coisa que eu não fiz muito bem, obviamente. Mas eu me apresentei para Deus para poder dizer, eu quero servir. Não nasci assim, não caí aqui de paraquedas, oh, que maravilha, oh, que lindinho, ah, não, é um processo de muito servir. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está servindo muito? Você está se disponibilizando para poder servir? Se disponibiliza para poder servir, querido. A unção não vai parar, a unção não vai acabar. O fluir de Deus vai continuar, os milagres vão se manifestar, o mais do Senhor vai ser determinado sobre a sua vida. Não pare de servir. Sirva, 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 até que Ele desligue o disjuntor e você vai para o céu, aleluia. Mas continua servindo. Não para de servir. Sirva, sirva. O segredo contra a depressão é acertar aquilo que alegra o coração de Deus. É um tal, estou deprimido, pastor. Ai, olha por mim, tem uns demônios. Claro que a gente vai orar, óbvio. Pastor, eu não sei, no meu quarto, é no quarto, vai. A gente vai no quarto, vai orar, claro. Estamos aí para isso, vamos orar. Pastor, é um livro, ali, é o tapete, queima, pastor, vai. A gente vai fazer tudo isso, em nome de Jesus, está na benção. Mas sabe qual é o segredo? Quer espantar demônio da sua vida? Sirva. 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 Quer ficar menos batalha espiritual? E ter mais autoridade contra o cão? Sirva. Quer ficar menos na defensiva? Ai, meu Deus do céu. Ai, crise. Ai, caiu tudo aqui. Ai, que crise fantástica. Derrama unção, Deus. Derrama unção. Isso mesmo. O óleo da unção. Crise. Sirva, 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 sirva. Está entendendo? O que alegra mais o coração de Deus? Me responda. Você conhece a Bíblia? Quem conhece, o que alegra mais os céus? O que faz o céu ficar em festa? Quando um pecador se arrepende. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a minha força. Então, a alegria dele, ele despeja, ele dá um download agora, liberado sobre a minha vida de ânimo. Porque a alegria dele não é a minha alegria, é a alegria dele que me fortalece. Então, olha o segredinho, muito simples de entender. Se a alegria dele me fortalece, quebra desânimo, apatia, frieza, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, diabo a quatro, então, qual o segredo? Qual que é o segredo? Não entendeu? Vamos de novo. Não existe maior festa no céu senão quando um pecador na terra se arrepende. A alegria do Senhor é a minha força. Qual que é o segredo? Eu tenho que conduzir pecadores ao conhecimento de Cristo. Eu tenho que me envolver com vasilhas vazias que não conhecem o Senhor para que elas possam ser ministradas através da minha vida. Se eu não faço isso, eu não alegro o coração de Deus. E ao não alegrar o coração de Deus, eu não sou animado. É por isso que tem que dizer, ai, que duro, ai. Tem crente assim, sabia? Tem. Constantemente a gente está lá,
Deus abençoa, Deus cura, agora vai que é tua, Tafarel, vamos lá. É assim, toda hora. Se deixar, passa a vida. Qual o segredo? Sirva! Quando eu tiro o foco do meu umbigo, e eu olho os perdidos, eu acerto. É o segredo dessa palavra. É mais do que simplesmente milagre. A bênção, a prosperidade aconteceu, ela vai pagar suas contas, ela vai viver da unção. A unção vai dar liberdade para que ela possa viver o resto da vida, claro, porque ela entendeu o segredo, querido. Eu quero ministrar sobre a sua vida para que você entenda o segredo. Esse é o mais importante dessa mensagem. Sirva. Sirva. Como é que acontece milagre no meio da crise? Quando eu não paro de servir. A batalha na crise é para eu parar de servir. Pastor, eu vou ter que abrir mão aí um pouco nos negócios aí da igreja. É que tem a crise, sabe? Não vou conseguir continuar, pastor. O senhor vai entender, né? Claro, eu entendo tudo, querido. Não sei se Deus entende, mas eu entendo tudo. Eu sou muito bom. Falou, não, tranquilo. Fica tranquilo, fica em paz. Não, vai, tá na benção. Ninguém fica obrigado a nada a fazer nada. Mas esse papo, eu queria que você tivesse com o próprio Deus. É com Deus. É mais importante que comigo. Sirva. 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 Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor diante dessas informações que Deus deu ao nosso coração nessa noite. Qual que é o compromisso que você quer fazer nessa noite, querido? Eu estou aqui que nem um profeta. Que te hei de fazer, diz o Senhor? O que você deseja que o Senhor te faça? Nessa noite Deus está à sua disposição para poder atender a palavra profética que sai da sua boca. Eu quero perguntar para você, você está servindo? A aliança que você tem com Deus, ela está mais em função do seu umbigo ou ela está mais em função das vasilhas vazias? Porque se ela estiver mais em função das vasilhas vazias, a unção vai continuar e continuar e continuar e continuar e continuar e continuar e continuar. Você vai ser quente todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você não vai ser pentecostal um dia, tradicional no outro e mais ou menos no outro. Não, você vai ser pentecostes por todos os dias, todos os dias. O segredo é servir. Faça chuva, faça sol, serve. Terremoto, tempestade, serve. Dia após dia, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Se nessa noite você quer fazer uma aliança com o Senhor de serviço a Ele, se você quer dizer para Ele que você de fato entendeu essa mensagem, se você quer responder a isso, eu queria que você pudesse se expressar ao Senhor nessa hora. Pastor, como é que eu me expresso? Eu vou propor que você levante sua mão, se você assim desejar, como um sinal de que você está dizendo para Deus, Deus, eu não quero viver para mim mesmo. Eu não quero viver para o meu umbigo, eu não quero viver simplesmente para os meus problemas, para as minhas circunstâncias difíceis. O que eu quero é viver para Ti, por Ti, em Ti, todo dia, todo tempo, em cada circunstância, no dia mau, no dia bom, toda hora, toda hora. Se você é um desses, mostre para o Senhor isso. Senhor, o Senhor está aqui para poder ver essa cena, Pai. Mais do que eu abrir os meus olhos e ver essa cena, eu quero que o Senhor veja essas mãos que se levantam aqui nessa noite. Essas mãos levantadas, Pai, são atitudes espirituais semelhantes àquela mulher. Eu peço, Senhor Deus, que o milagre aconteça sobre a vida de cada um desses, Pai, no nome de Jesus. Que assim como aquela mulher, quando ela obedeceu ao comando profético, o milagre se manifestou na vida dela. Eu chamo em existência pela fé, Senhor Deus, o milagre na vida desses amados irmãos e irmãs. Que aconteça agora em nome de Jesus. Que o Senhor se demonstre como um Deus de milagres no dia da crise, no dia da dificuldade, no dia da circunstância difícil, no dia da aflição, no dia do aparente desânimo. Pai, venha no nome de Jesus. Toque essas mãos e toque esses corações. Aviva-os, Pai, no nome de Jesus. Derrama óleo fresco que vem do altar, Pai, sobre a vida deles. Que o azeite do Senhor, que o azeite quente do Senhor toque as suas vidas e reavive, Senhor, o dom que há sobre a vida deles.
E que ao sair daqui essa noite, eles não apenas saiam com uma boa palavra que ouviram, mas que eles saiam para poder te servir. Que a segunda-feira amanhã seja um dia de serviço, Senhor. Que em toda ocasião nós estejamos disponíveis e sensíveis ao Senhor para te servir, Pai. Dê oportunidade para que eles te sirvam. Dê oportunidade para que eles te sirvam. No nome de Jesus, Pai. Dê oportunidade para que eles te sirvam, Pai. Eu peço isso. Dê oportunidade para que eles vejam pessoas chorando. Dê oportunidade para que eles vejam carros que acabam a gasolina. Dê oportunidade para que eles vejam pessoas que estão desesperadas. Dê oportunidade para que eles vejam pessoas que estão aflitas à sua volta. Dê olhos espirituais para que eles vejam, Senhor Deus. E que eles possam agir em fé no nome de Jesus. Que eles possam derramar essa unção que estão recebendo do Senhor sobre a vida dessas pessoas, nas filas de banco, nas ruas de Indaiatuba, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, em qualquer lugar, em nome de Jesus. E que milagre aconteça, Senhor. E que esse milagre se manifeste como salvação, como libertação, como cura, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, eu clamo que esses amados, eles não vivam numa flacidez espiritual, mas que eles sejam constantes em Cristo, constantes em Cristo, constantes em Cristo. Que eles não vivam na instabilidade, mas que eles firmem os seus pés sobre a rocha e vivam dia após dia contigo, animados pela alegria do Senhor que os fortalece. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deixa eu perguntar algo ainda antes que nós encerramos esse culto com a oração final. Talvez você esteja aqui, você ouviu toda essa mensagem, e há uma inquietação no seu coração, porque você sabe que o tempo de Deus na sua vida chegou. No seu coração está um desejo por se entregar ao Senhor. Esse desejo não foi produzido por uma igreja, por uma religião. Esse desejo foi colocado no seu coração pelo próprio Deus. Você está aqui e você deseja fazer uma aliança com Deus. Você deseja entregar a sua vida para Jesus. Você entende o que eu estou falando? Talvez você está ouvindo essa mensagem, essa ministração, e o seu coração queima por dentro, porque você quer viver para Deus. Eu quero dizer que você está no lugar certo, no momento certo, e agora Deus vai fazer algo muito certo na sua vida. Deus vai salvar você. Deus vai libertar você. Deus vai dar uma nova vida para você. Há alguém aqui que deseja se entregar para Jesus, que deseja fazer uma aliança com Deus, que deseja converter o seu coração para o Senhor. Você está aqui, você está me ouvindo e você deseja fazer isso. Eu quero orar por você, nesse exato momento. Você está aqui, você gostaria de ter uma experiência real com esse Deus poderoso. Talvez você já ouviu falar desse Deus, mas agora você quer viver e provar desse Deus. Ele quer ser real para você também. Ele quer entrar na sua vida e fazer o mesmo que fez em outras vidas que você ouviu. Ele te trouxe aqui por causa do bom testemunho que outras pessoas te disseram. E agora você está aqui. E como uma vasilha vazia, você quer dizer: Senhor, me encha. Eu quero tua unção, eu quero teu azeite, eu quero o Senhor, eu quero tua glória, eu quero teu milagre. Eu quero o Senhor purinho. Você está aqui, você tem coragem de dizer para o Senhor: eu quero, isso é comigo. Se você está aqui, eu quero orar por você agora. Quem é? Onde está essa pessoa? Uma pessoa que quer dizer para Jesus: Jesus, faça um milagre na minha vida. Está um caos, coloque em ordem. Está vazio, me encha de sentido, propósito, nova vida. Se você deseja, apenas levante sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Há alguém aqui essa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Amém.
Vamos orar então, queridos. Pai, no nome de Jesus, abençoe, Pai, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs aqui. Nos dê uma semana poderosa, uma semana de vitória. Que a Tua glória se manifeste sobre a nossa vida, assim como a Tua glória se manifestou na vida dessa mulher. Que assim como essa mulher viveu um milagre na família, nós possamos viver milagres em nossas famílias, em nossas casas. Senhor, nós entendemos essa noite os segredos para poder atrair a Tua glória. E nós pedimos em nome de Jesus que a Tua glória se manifeste, se manifeste, se manifeste. Abençoa essa semana, Pai. Que através dos nossos relacionamentos haja um fluir da Tua unção. Que através dos nossos relacionamentos, nossas amizades, o Senhor possa operar milagres. Em nome de Jesus. Senhor, levante Teu rosto sobre a vida de cada um desses homens e mulheres aqui. E os dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Uma ótima semana para você. Vá na paz do Senhor. Grande abraço. Aleluia. Tem cantina. Aleluia. Então essa informação é importante. Quando você descer a escadaria, você vai ver que aqui embaixo tem uma cantina. Com pizza bem gostosa. Com refri bem gostoso. Você pode levar. São pizzas semi-prontas. Como é que é? Mini pizza. Aleluia. Você pode fazer a aquisição de um combo e nos ajudar e nos abençoar através dessa compra. Deus abençoe você, em nome de Jesus.